O assunto do momento dessa semana foi o problema do drift, mas você sabe o que é o problema do drift e por que ele acontece? Fica no vídeo que eu vou ensinar pra você. Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pessoal, nesse vídeo aqui vamos conversar um pouco sobre o tal do problema do drift, que é um problema que acontece nos joysticks de videogame, que todo mundo falou essa semana aí, e foi o estopim causado pelo nosso querido amigo Duduzinho, da RKS Edu. Não confunda esse drift com drift feito por carros em corridas ilegais. Esse drift é um problema que é causado nos joysticks de videogame, em que o seu personagem não responde corretamente ao movimento que você fez com o seu joystick. Então, se você empurrou o seu joystick para a direita, ele talvez não vá certinho para a direita, ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ou então quando você volta o joystick para a posição central, o seu personagem continua andando, ou então sua mira continua subindo ou descendo sem você estar fazendo nada. Esse é o problema do drift. Drift em inglês significa escorregar. Então, é basicamente isso que acontece. O seu personagem, depois que você solta o controle, ele fica escorregando no cenário, ou fica andando devagarinho. Isso é um problema muito chato, porque com o tempo isso aí fica quase que impossível usar o joystick para jogar. Isso acontece porque há uma falha numa das peças do joystick que é responsável por analisar o ângulo que você coloca o posicionamento do seu joystick. E para eu poder explicar isso mais facilmente, eu vou ter que mostrar isso para vocês. Então eu vou abrir um controle e vou mostrar essa peça para vocês agora. Bom, pessoal, então eu tô com esse controle aqui que tá meio sujinho, eu vou fazer uma limpeza nele e vou aproveitar para mostrar para vocês qual é a peça que causa o problema do drift. Eu não vou mostrar para vocês o processo todo de desmontagem do controle, porque tá cheio de vídeo na internet mostrando isso, mas quando chegar no momento certo, eu vou fazer um detalhe aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, tá aqui o controle, eu já abri ele. Vou tirar aqui a parte de cima. Aí a gente vai ver as entranhas do joystick. E aqui a gente pode ver os stickers propriamente ditos. Eles estão aqui já presos na peça que faz o acionamento e a leitura dos ângulos do stick, né? Então, para a gente chegar na peça que eu quero mostrar para vocês, eu vou tirar o stick aqui, ó. Só puxar. E a gente vai chegar na peça que eu quero mostrar para vocês. A peça em questão que dá o problema do drift é esse acionador aqui. Ele é que faz a leitura dos ângulos do seu joystick quando você está jogando, beleza? Então, eu não vou mostrar como é que tira isso daqui, também tem vídeo na internet. Eu tenho ela separado e vou detalhar ela para vocês, beleza? A gente então tem aqui a bendita da pecinha que causa o problema do drift. Esse acionador aqui, ele faz a leitura dos ângulos quando você inclina o seu joystick para as posições e informa o seu controle aonde você está inclinando ele para ele mover o seu personagem lá no jogo. A leitura dessa peça é feita da seguinte forma: a gente tem aqui dois potenciômetros trabalhando nos eixos X e Y, beleza? Então quando você empurra o seu controle para cima, esse potenciômetro aqui faz a medição, e quando você coloca para a esquerda ou para a direita, esse potenciômetro faz a medição. Se você olhar com bastante calma aqui, ó, a gente vai ver ele girando, ó, para a esquerda e para a direita. Você olha esse pontinho aqui, então você vai ver ele girando para cá e para lá. Aqui a mesma coisa, para lá e para cá. Antes de desmontar aqui o que eu quero mostrar efetivamente para vocês, eu vou mostrar aqui um detalhe que também pode ocasionar o drift, que é o desgaste dessas peças aqui, ó. A gente tem esses dois arcos aqui e lá embaixo a gente tem mais dois arcos que estão por baixo dela. Se você olhar com bastante calma aqui, ó, você vai ver lá embaixo outro arco, e um representa o movimento de um potenciômetro e o outro representa o outro. O que pode acontecer é o seguinte: na vida útil do produto ele pode desgastar aqui, então você fica com ele bambo, né? Você fica com ele bambeando aqui, porque essa haste aqui, né, essa haste aqui e essa outra haste aqui acabam desgastando na lateral, então ele fica bambo. Isso também pode ocasionar o drift. Essa peça, ela vai sofrer um desgaste. É normal sofrer um desgaste disso aqui ao longo da vida, mas não é uma coisa que é feita para desgastar em meses. Isso aqui é feito para desgastar em anos, tá? Existem peças que esse aro aqui é de metal, e mais pra frente eu vou explicar para vocês por quê.
Bom, nesse ponto aqui eu quero enfatizar o problema da polêmica que foi causada aí, que o pessoal achou graça do Duduzinho ter explicado. Bom, essas peças, elas são fabricadas para diversas aplicações. Então você pode colocar um acionador desse num joystick de videogame, você pode colocar ele num controle, num aparelho de som, você pode colocar ele numa máquina industrial. A diferença é que cada uma tem um nível de aplicação diferente e de uso diferente. Por exemplo, num joystick de videogame você vai acionar mais vezes. Já no seu aparelho de som você vai mexer raramente ali para fazer algum comando e não vai ficar mexendo toda hora igual você faz num joystick quando você está jogando. Então cada aplicação tem um desgaste maior ou menor. Então o fabricante tem que montar o acionador com peças que vão durar mais e vão aguentar mais vezes aquele acionamento. Por exemplo, se você tem um joystick de videogame, o ideal é que você coloque uma peça ali que aguente 10 milhões de acionamentos, por exemplo. Agora, se você tem um aparelho de som e você precisa de um comando só para mexer uma coisa ou outra, você não precisa colocar uma peça de 10 milhões de acionamentos, você pode colocar uma de 10 mil, que vai durar o mesmo tanto de tempo. Então, quando o Duduzinho falou pra gente que a gente não deve fazer isso aqui, ó, com controle, ó, porque estraga? Não é bem assim que funciona. Por quê? Porque essa peça que está aqui, ela foi pensada para ser acionada de diversas formas possíveis. Seja assim, seja assim, seja assim, 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 de qualquer forma. O problema está no fabricante do controle que coloca uma peça de qualidade mais baixa. Aí sim o que o Duduzinho falou tá certo. Se você ficar fazendo isso aqui, você pode sim danificar a peça que não é pensada para ser usada dessa forma. Então pode ocorrer do fabricante do controle, para poupar custo na hora de fazer ele, poder vender ele mais barato, coloca uma peça de qualidade mais baixa. Entendeu? Então a gente já sabe o funcionamento da peça e sabe, né, que o acionamento se dá pela leitura e movimentação do eixo desse potenciômetro aqui. O potenciômetro nada mais é do que um resistor variável que é medido em ohms, tá? E é através dessa medição que o controle sabe a inclinação do stick. Fora esse problema mecânico do desgaste natural dessas peças aqui, o que mais pode causar o drift? O drift pode ser causado por sujeira que entra aqui dentro e acaba batendo no potenciômetro, ou pode acontecer pelo desgaste natural do próprio potenciômetro. Para isso, eu vou ter que mostrar para vocês como funciona um potenciômetro. Então, eu vou abrir um aqui para vocês poderem ver. Eu vou tirar ele aqui. É fácil de remover, ó, tá vendo? Eu tirei o potenciômetro e a gente está vendo ele aqui como ele é por trás, ó. Essa peça aqui, esse rasgo, encaixa nesse eixo. Então, quando eu giro aqui, ele automaticamente vai girar o meu potenciômetro aqui assim, ó. Beleza? Então vocês entenderam o funcionamento. Bom, então uma representa o eixo X e a outra representa o eixo Y, né? Cima, baixo, trás, frente. E o que pode ocasionar o drift nessa peça aqui? O desgaste dela. E como é que é o funcionamento dessa peça? Bom, eu vou pegar um multímetro para mostrar para vocês como que funciona ela efetivamente, para vocês poderem entender o que é o desgaste. Então, pessoal, eu vou utilizar aqui um multímetro para mostrar para vocês como que funciona o potenciômetro, tá? Então, esse potenciômetro aqui, quando ele está no estado central, ele tem que dar valores aproximados tanto de um lado quanto do outro. Ele vai dar 6,36 aqui e aqui 6,34, tá bem aproximado. Se eu virar só um pouquinho o eixo, ele vai dar valores diferentes. Vou inclinar aqui só um pouquinho. Ele já vai dar valores diferentes em cada medição. Ou seja, de um lado ele deu 4,56 e do outro ele deu 10. Ou seja, ele sabe que você inclinou o joystick para um dos lados. Se eu fizer o oposto, ele deu 9,33 e pelo lado de cá ele deu 6,19. Então eu vou explicar para vocês também mais para frente por que às vezes quando você troca seu stick por um novinho, ele continua dando drift ou dando drift para o lugar errado. Então é assim que acontece a medição. Se você inclina para um lado, ele gira para cá e dá um valor, gira para cá e dá outro valor. O drift nessa peça acontece aqui dentro, ó. Eu vou tirar essa peça e vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um eixo com um ponto de toque aqui que toca nessa peça daqui de dentro. E o que é essa peça daqui de dentro? Essa peça aqui é um disco que contém carbono
que essa aqui por sinal já está bem gasta, contém carbono, e aonde essa ponta do eixo toca, essa pontinha aqui, ó, onde essa pontinha do eixo aqui toca, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, essa pontinha aqui, onde ela toca, ela vai fazer uma leitura diferente. Esse aqui está desgastado. Se a gente olhar com bastante calma, a gente consegue ver até do outro lado, ó. Aqui devia estar uma linha inteira aqui nessa parte aqui, ó. Devia estar uma linha inteira e não está. Então o desgaste acontece porque essa fita de carbono que tem aqui, essa área de carbono, ela desgasta com o tempo, com o atrito dessa peça passando aqui, toda vez você movimentando o joystick de um lado para o outro, ela vai acabar desgastando e a peça vai acabar medindo errado. E é por isso que você tem que trocar o stick. Quando ele começa a falhar, você vai lá, compra um kit e troca o stick. Pode acontecer também do seu drift acontecer só de um lado. Então ele vai desgastar só num cantinho aqui, em vez de desgastar em cima, como está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está desgastado em cima. E então ele vai começar a falhar de um lado. O seu personagem vai começar a andar só para um lado, não vai andar para o outro. E nesse caso aqui é diferente, o desgaste aconteceu em cima. Isso aqui é um joystick de fifeiro, tá? Só para vocês saberem. Então a peça de 10 milhões de acionamentos, por exemplo, ela é feita com materiais melhores, com plásticos mais resistentes, com carbono que vai desgastar bem menos com mais acionamento, porém ela é mais cara. Já a peça de 10 mil acionamentos, por exemplo, ela é mais barata e ela com certeza vai deteriorar mais rápido. Então, por exemplo, essa daqui que é utilizada no controle do Xbox 360, ó, ela tem o aro de metal, ó. Ela não é de plástico, tá vendo? A gente tem muito menos problema no joystick do Xbox 360 com drift do que no Xbox One, porque aqui a Microsoft utilizou peças de qualidade maior, inclusive o stick é até maior do que o do original do Xbox One. Então, pessoal, também a gente não adianta só trocar o stick quando ele está gasto, porque existe uma coisa que a maioria do pessoal não sabe, que é a seguinte: quando o fabricante faz o joystick e ele coloca os sticks lá dentro da fábrica há um teste para saber o ponto máximo e mínimo daquele potenciômetro. E isso é registrado no firmware do controle. Quando você troca o stick por outro, fatalmente o valor ômico daquela peça vai variar um pouquinho de nada. E esse um pouquinho de nada é suficiente para causar um erro. Então, quando você troca o seu stick por outro e você não aplica os valores dele lá no firmware do seu controle, ele vai responder errado. É por isso que quando você faz a troca por um stick novo, às vezes o drift não acontece mais para aquela posição, mas ele acaba acontecendo por outra. Ou então o seu controle ele fica muito sensível ou ele fica muito sem sensibilidade, a ponto de você colocar tudo para o máximo e parecer que você não colocou tudo. Isso porque você tem que abrir o firmware do controle, você tem que inserir os dados ali novamente para que o controle aceite essa peça. Elas não são padronizadas, não existe um valor assim preciso, é sempre aproximado, mas é o suficiente para causar esse problema. Então não adianta só trocar a peça. Por isso que muita gente fica frustrada quando tenta fazer isso em casa. Compra, instala tudo bonitinho, vai usar, tá falhando ou tá dando drift para outro lado. Existem softwares que fazem isso, né, que abrem o firmware do controle nas versões antigas de controle 360, de PlayStation 3, e você consegue ali então inserir novamente os dados. Nos controles novos, infelizmente, a gente não tem esse programa ainda funcionando, então a gente não consegue com facilidade trocar. Desde a época do Xbox One a gente não consegue mais trocar com essa facilidade, então fica meio que um tiro no escuro. Você compra vários stickerzinhos e vai testando um por um até que um fique bem similar ao que estava quando o controle saiu da fábrica, e aí ele funciona. Por isso que tem muito técnico que cobra até quase o preço do controle para poder fazer o reparo, porque ele vai ficar testando um, outro, até ficar bom. Outra coisa também que ajuda a estragar os sticks é a poeira e a marisia. Quem mora perto do mar vai ter sempre mais problema com isso, porque a marisia ela entra ali por baixo, dentro do joystick, ela começa a comer aquelas partes todas e quando ela bate no carbono, ela começa a deteriorar aquela trilha que tem lá dentro, muito mais fácil, muito mais rápido. Então quem mora em praia sofre mais do que quem mora longe de praia, por exemplo, com joystick de videogame.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido por que acontece o drift. Eu me achei na obrigação de explicar isso pra vocês, já que eu trabalhei bastante tempo com isso e vi a galera falando, mas ninguém explicando por quê. E então eu resolvi fazer o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal. Se você quiser, pode clicar aqui embaixo para ser membro e me ajudar a pagar essa bagunça aqui. E não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rani aqui. Fui!